Deus derrame graça sobre nós. Estamos hoje fechando nossa jornada, pensando no nosso tema global do ano 2023, que é mesmo o quê? Só o Vitor que sabe. Olha só. O Heitor também falou, pronto, só os gêmeos. Ajudou muito não. Você sabe, eles falaram aqui, então você ouviu. Qual é o tema anual? Não, você sabe, não é? Firmando os valores do reino de Deus aqui na terra. O que é valor no reino é valor de fato para nós. Existem os valores da cultura, existem os valores da nossa sociedade civil, existem os valores de cada família, mas acima de tudo isso, perspassando todos esses valores, o valor do reino. E para nós, quando algo que é valor para a cultura, mas não se coaduna com aquilo que é valor do reino, nós optamos pelos valores do reino. Aquilo em que o valor da cultura se alinha de fato com o valor do reino é a influência do reino sobre a cultura, para nós é bem-vindo. Mas jamais negociamos valores do reino em detrimento de qualquer outro valor, em contradição com qualquer outro valor. Jamais abrimos mão de um valor do reino por um valor do tempo vigente, por um valor da cultura, por um valor da família, ou de uma empresa, ou de qualquer outra organização que seja. Para nós, acima de tudo, inegociavelmente estão os valores do reino de Deus. Por isso, temos falado sobre firmar valores do reino. Por isso estamos pregando, seguiremos pregando, falando, enfatizando em nossos trabalhos ministeriais, em nossas atividades como igreja, em nossos PGs, firmando os valores do reino de Deus. Nesse mês de março, especialmente, estamos falando sobre oração. Fechando hoje, então, o tema de março sobre oração nas pregações. O mês de março acaba sexta-feira. Sexta-feira tem vigília de oração a partir de 19 horas. Você vem ou não vem? Vou pregar e perguntar de novo para ver se a resposta melhora ou não. Se não melhorar, eu prego de novo. Aí vai até melhorar. Tá certo? Temos uma vigília, dentre os vários movimentos de oração que tem acontecido. Sexta-feira foi maravilhoso aqui, a oração dos pais de oração, orando pelos filhos. Temos uma lista já passou de 500, já, não é? É isso, sexta foi oração do louvor, oração dos pais de oração. Nos PGs nós temos orações, tivemos o relógio de oração, e sexta-feira, no último momento do mês, nós viraremos orando, de 19 até 7 horas da manhã, que aí já encerramos também com o culto das primícias, que é a oração pelo primeiro momento, os primeiros momentos do mês que começa. Para pensar sobre oração, eu queria que você abrisse comigo em Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Você já teve ministrações preciosíssimas sobre oração esse mês aqui, pregadas nos nossos cultos dominicais. Esta é a última dessa série sobre oração, e o nosso desejo sincero é que tudo o que foi pregado aqui sobre oração, de alguma forma, melhore tua vida de oração. De alguma forma, melhore a prática da oração na vida da igreja. Melhore nosso empenho na oração, e melhore a qualidade das nossas orações, o fervor nosso nas orações. Esse é o objetivo, que você tenha bem firmado no teu coração que oração é valor. Oração não é obrigação religiosa meramente. Oração não é um peso para você. Oração é um valor.
é algo precioso, é algo inegociável na nossa vida. Na nossa vida tem que ter espaço para o trabalho. Trabalho é importante ou não é? Na tua vida tem que ter espaço para o estudo. Estudo é importante, não é? Tem que ter momento, instante para a diversão, para o lazer. Lazer é importante, fundamental à vida, não é? A nossa saúde emocional tem a ver com lazer. Você dedicar tempo para se divertir. Não sei como você se diverte. Assistindo uma série, assistindo um filme, viajando para um sítio, indo à praia, no litoral, não sei. Você tem que dedicar tempo para o teu lazer. Passear, ir a um parque de São Paulo, pedalar. Não sei como, mas tem que ter espaço para o lazer na tua vida. É um valor, o descanso, o lazer. E é até pecado não descansar. Esse é o princípio do 4º mandamento. O descanso é sagrado. Não descansar é pecado. É quebra do mandamento. E tem tempo de relacionamento, convívio com a família. Você tem várias atividades da vida que são valor e você tem que dedicar tempo a elas. Orar também é um valor. Orar demanda, exige de nós dedicação de tempo a essa prática. É salutar, é saudável. E o que você vê em Atos é a importância da prática da oração. Jesus havia dito aos seus discípulos antes da sua subida aos céus: ficai em Jerusalém. Essa é uma ordem interessante, porque Jesus disse: ide por todo o mundo, preguem o evangelho a todas as nações. Mas no capítulo 1, versículo 4, Jesus, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Jesus diz: João batizou com água, eu batizarei com o Espírito Santo. Então, Jesus é assunto aos céus, versículos 6 a 11. Você tem a descrição da ascensão de Jesus. 12 em diante diz assim: então voltaram para Jerusalém, estão fora da cidade, voltam para Jerusalém, do monte chamado Olival, Monte das Oliveiras, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de sábado, tanto quanto aquela jornada da casa até o templo. Quando ali entraram, subiram para onde? Um cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. Vamos juntos, o 14. E todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Foram para um cenáculo, uma sala de oração. Normalmente, o cenáculo ficava no andar de cima das casas. As casas eram repletas de colunas, uma laje, e o andar de cima, um cenáculo separado para a oração. Comportavam entre 100 a 200 pessoas. Aqui o texto diz que haviam cerca de 120 pessoas reunidas no dia de Pentecoste. Eles permanecem nesse cenáculo de oração, buscando ao Senhor, clamando a Deus. E é interessante porque o versículo 14 diz que eles não reuniram no cenáculo, fizeram uma reunião de oração e foram embora. O texto não diz que fizeram uma oração e foram embora. Eles reuniram naquele cenáculo e fizeram o quê? Grifa na tua Bíblia então a palavra perseveraram, porque ela é importante. Eles não fizeram uma oração, eles fizeram o quê? Perseveraram, unânimes em oração. Não foi uma parte da igreja, não é um departamento de intercessão da igreja, é a igreja reunida, perseverante em oração. Isso faz muita diferença, irmãos.
quando só um departamento da igreja ora, quando só as mulheres, mães de oração oram, ou só os pais oram, só os anciãos oram, só a turma mais voltada com os dons de intercessão oram, quando só a equipe pastoral ora, só o conselho da igreja ora, há uma diferença enorme quando a igreja ora. Quando você olha para o livro de Atos, você vai perceber, essa é a primeira menção à oração no livro de Atos. Há outras 8 menções de oração no livro de Atos. Capítulo 3, versículo 1, logo na sequência aí, diz que João e Pedro subiam ao templo para a oração da hora nona. Os judeus oravam em 3 horários por dia, e os discípulos seguem a prática dos 3 horários de oração. Lembra de Daniel? Daniel orava 3 vezes por dia. Eles seguem a prática de 3 horários de oração por dia. Olha que coisa desafiadora. A igreja de Jerusalém, nos seus primeiros anos, tinha 3 reuniões de oração por dia. Igualzinho a Penha, não é? Quem sabe um dia a gente chega lá. 3 reuniões de oração por dia. 3 vezes ao dia reuniam para orar. Aqui é a oração da hora nona. Depois da hora nona, eles orariam na oração da 15ª hora. Eles fariam uma outra oração 6 horas depois. Na verdade, a 10ª hora de oração. A cada 3 horas era uma hora de oração. A 11ª, a 12ª hora, encerrando o dia. Eles teriam a primeira oração, a oração do meio e a oração do final. Eles oravam intensamente. Eles tinham esses momentos importantíssimos para a vida da igreja. Isso, dado o valor que a oração tem para eles. 4:23, você tem um momento em que uma perseguição é deflagrada. Um momento em que a primeira proibição de pregar o evangelho em Jerusalém se instaura. Essa coisa de, como veiculou bastante essa semana num vídeo, né? Desde a semana passada, uma cidade aqui do interior de São Paulo, que o Ministério Público proibiu que professores da rede pública de ensino usassem expressões religiosas dentro de sala de aula. Inclusive a expressão Deus te abençoe ficou proibido na escola. Um missionário nosso lá no Uruguai chegou no aeroporto, desceu, pegou um táxi, foi para o local onde iria se hospedar, e quando ele desceu do táxi, ele, voltando-se para o taxista, disse: Deus te bendiga. O taxista desligou o táxi, abriu a porta, desceu, deu uma bronca, deu uma enquadrada naquele missionário, dizendo o quão desrespeitosa é a prática de dizer para alguém: Deus te abençoe. É isso que acontece em Atos 4:23. É isso que está cada vez mais crescente. Aqueles que defendem arduamente a proibição de que se pregue o evangelho, de que pessoas convertam de uma religião para outra. O que a igreja fez? O que a igreja faz diante da proibição? Versículo 23 diz: unânimes levantaram a voz e oraram a Deus. Mais uma vez a expressão unânimes e a expressão oraram. Oração. 6:4. Você tem uma coisa fantástica, que é a instituição dos diáconos. Quando começa o diaconato na vida da igreja, o diaconato vem de uma crise dentro da igreja, porque na hora de servir as pessoas, as viúvas judaicas eram servidas primeiro, e as viúvas helênicas eram negligenciadas no servir, porque a igreja cresceu, havia muita gente, então, na hora, um erro de logística, as viúvas não judias,
estavam sendo preteridas, né? Ou as viúvas de fala, na verdade nem não judias, eram de fala grega, estavam sendo preteridas. E aí, um jeito de corrigir isso foi: vamos eleger diáconos que sirvam à igreja, que cuidem da manutenção, da ordem dos locais de culto, que trabalhem na assistência ao povo de Deus. E aí então vota-se, elege-se diáconos. E o texto diz assim: para que os apóstolos se dedicassem à palavra e à oração. Olha só, gente, o quanto a oração é um valor para a igreja primitiva, é um apreço para aquela igreja. Elegeu-se diáconos para que presbíteros, pastores, para que aqueles que cuidam do pastoreio, do ensino, se dedicassem à oração e ao ensino. Porque ensino sem oração não funciona. Quando você continua no livro de Atos, capítulo 10, você encontra Cornélio, que é um cidadão não judeu, simpatizante do judaísmo, e o texto diz que ele estava orando na oração da hora nona, na sua oração da hora nona, naquela hora, ele tem uma percepção clara da presença de Deus. Um anjo aparece para ele, um anjo aparece a ele nessa oração da hora nona, e ele recebe uma mensagem para mandar chamar Pedro. Queria pregar o evangelho corretamente a ele. Ou seja, ele está ali nesta oração da hora nona, prática da oração. Lembra de Pedro e João na oração da hora nona? É um horário reservado, fixo. Naquela hora não se faz outra coisa a não ser orar. Atos 12, 5. Você tem Pedro preso. Mais uma vez, a proibição, a hostilidade à pregação do evangelho, por causa do não cumprimento da proibição. Agora, vários crentes foram presos, açoitados. Tiago foi preso e morto. Pedro preso e guardado no cárcere para ser morto no dia seguinte. E o texto diz: Pedro estava guardado no cárcere, mas havia... Olha lá. Mas havia o quê? A Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava guardado com a sentença de morte decretada, mas havia uma oração incessante da igreja a favor de Pedro. A igreja está na oração, firme nesse propósito de oração. Atos 16, 13, bem interessante, porque Paulo chega na cidade, Paulo, Silas, Timóteo, estão ali na cidade de Filipos para plantar uma igreja. Aí olha o que ele faz. Quando você olha para o texto em 16, 13, diz que no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. A primeira coisa na plantação da igreja é achar um lugar de oração. Antes de tudo, um lugar de oração. E eles se dedicam a orar naquele lugar. E ali acontecem as primeiras conversões. Lídia, vendedora de púrpura, está ali e converte naquele lugar. Se torna uma grande líder depois na igreja. Uma mulher importante no evangelho. Um lugar de oração. Você tem um lugar de oração na sua vida? Já achou um lugar de oração? É interessante, a hora de oração, hora nona. O lugar de oração. O lugar e a hora ajudam na prática da disciplina. Se você não tem lugar nem hora, é difícil você orar direito. É difícil você orar direito. Você precisa construir a rotina, o lugar e a hora de oração. Atos 16, 16, um pouco mais adiante, o texto fala: indo nós para o lugar de oração. Olha só, havia aquele lugar de oração. E eles seguiam para aquele lugar de oração. Seguiam firmes para aquele lugar. Atos 25, 5 diz: passados aqueles dias,
tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, fizeram o quê? Oraram. Oramos. Paulo aqui está no momento de despedida. E nesse momento de despedida, Paulo ora com eles. Paulo ora com aqueles irmãos. Atos 14, 23, tem um versículo interessante que diz: e provendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar, com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Olha só, o processo de eleição, de escolha de diáconos, presbíteros, era feito com jejum e oração para encomendar, para comissionar esses irmãos ao exercício da tarefa deles. Eu li tudo isso para mostrar para você, para reforçar na nossa mente, como a oração para a igreja primitiva é um valor. E nós temos que ter o DNA dos primeiros cristãos, porque o cristianismo é isso. No cristianismo, no reino de Deus, oração é um valor. E todas estas referências à oração, à boa prática da oração na vida da igreja, mostra o que eu tenho sempre repetido aqui. Você pode orar sem ser crente, mas você não pode ser crente sem orar. Vamos repetir juntos? Você pode orar sem ser crente, mas você não pode ser crente sem orar. Se você não clama, Abba, Pai, isso parece que esse espírito da adoção não foi derramado em você. Porque se o espírito da adoção é derramado em nós, ele nos leva a Deus, a clamar a Deus, a orar ao Senhor. Ele nos incomoda, ele nos desafia, ele nos instiga à oração. E aqui nós temos no versículo 14 uma reunião de oração. E é interessante, irmãos, que a reunião mais importante da história da igreja, a reunião mais importante da igreja em toda a sua história, é esta reunião aqui. E não é uma reunião de concílio. Não é uma reunião de presbitério, de sínodo. Não é uma reunião de assembleia denominacional. Não é uma reunião de planejamento estratégico. Não é uma reunião administrativa. Não é uma reunião financeira. A reunião mais importante da história da igreja é uma reunião de oração. Por que é a reunião mais importante? 120 pessoas estão reunidas naquele lugar. Domingo de manhã, diz-nos o texto, que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, eles perseveraram orando a Deus continuamente, dia após dia. Dia de Pentecoste, Jesus foi assunto aos céus 40 dias depois da Páscoa. Ou seja, a reunião de oração já durava 10 dias. Essa reunião já durava 10 dias. O povo orando, orando, orando. Domingo pela manhã, 9 horas da manhã, eles estavam reunidos naquele cenáculo orando, buscando a presença de Deus. Deus, diz o texto, derramou o Espírito Santo sobre a igreja. E a partir daquele momento, a igreja ganha o poder, a igreja ganha a força, a igreja ganha a maturidade, a igreja ganha todo acessório, todo o arcabouço do equipamento que ela precisa para avançar e cumprir sua missão. Esse é um momento marcante na história da igreja. Nunca houve na história da igreja um derramamento do Espírito Santo como esse. Esse é singular, esse é inusitado, esse é irrepetível. Esse momento do Pentecoste.
Se cumpre ali Joel 2:28, diz o apóstolo Pedro na sua pregação, quando Joel havia profetizado dizendo: derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne, sobre toda a ordem de pessoas. Aqui, irmãos, é extremamente importante. Olha só, para você listar. Primeiro, quebrou a ideia do lugar sagrado. Qual era o lugar sagrado no judaísmo? O templo lá em Jerusalém, não é? Onde o Espírito Santo foi derramado? Num cenáculo, não no templo de Jerusalém. Ou seja, Deus não está preso ao lugar sagrado. Deus derramou o Espírito Santo num cenáculo, num outro endereço. Não foi no endereço do templo de Jerusalém. Quebra-se a ideia do dia sagrado. Compreensão, interpretação errada dos judeus do quarto mandamento. Para eles o sábado é o dia sagrado. Deus não derramou o Espírito Santo no sábado. Deus derramou o Espírito Santo no domingo. É o primeiro dia da semana, não é o sábado. Quebra-se a ideia do ritual sagrado. Qual é o ritual sagrado? O sacrifício. Pega-se o cordeiro, impõe as mãos, transfere o pecado, imola o animalzinho lá no templo, repete o ritual, corta o animalzinho, tira as partes, separa, leva no altar, coloca fogo. Aquele ritual eles entendiam, Deus ministra a bênção. Não, você não tem nenhum ritual de sacrifício. Você não tem nenhuma oferenda de animais. Você tem uma reunião de oração simples. Uma liturgia simples. O que o povo fazia? Cantava, compartilhava a palavra, as sagradas escrituras e orava ao Senhor. O ritual sagrado. Deus diz: eu não tenho compromisso com nenhum ritual. E Ele derrama o Espírito Santo no ritual simples. Quebra-se a ideia da pessoa sagrada. Para o judeu sagrado era o rei, o sacerdote, o profeta. Sobre quem o Espírito vem? O Espírito vem sobre o rei, sobre o sacerdote, sobre o profeta. O Espírito não vem sobre qualquer pessoa, mas em Pentecoste, cada pessoa recebe o Espírito Santo. A Dona Maria, o João, o Pedro, o Mateus estão ali, o Tiago, o filho do Tiago, o genro do Tiago. As pessoas estão ali, discípulos, familiares dos discípulos, os pais, as mães, e ali o Espírito Santo de Deus é derramado sobre toda a natureza de pessoas, sobre toda a carne, não só uma categoria clerical, especial, não. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja inteira. Cada crente se torna portador do Espírito Santo. Cada crente é a habitação do Eterno. Aquela reunião é extraordinária, irmãos. Não é uma reunião fantástica, irrepetível? Essa reunião mais importante da história da igreja é uma reunião de oração. Hoje, colocamos tantas outras reuniões como muito mais importantes que a reunião de oração. Desafio para nós, a oração como valor, a oração como algo de apreço, a oração como sendo algo da agenda, a oração como sendo digna de um lugar, a oração como sendo digna de não furarmos com ela, porque é pauta importante da agenda. É importante dormir, é importante acordar, é importante comer, é importante praticar os exercícios, é importante trabalhar, é importante divertir, é importante tanta coisa, mas a oração tem que ter um lugar singular na tua vida, porque você não pode ser crente sem orar. A oração é extremamente importante, irmãos. Olha só, deixa eu listar aqui as 3 afirmações que o fato dessa reunião ser a reunião mais importante da história da igreja. 3 afirmações que essa verdade me permite fazer. Primeira delas, na oração, a igreja recebe revestimento do Espírito Santo. Na oração, a igreja recebe um revestimento do poder do Espírito Santo. Jesus disse à igreja: vão e preguem, mas fiquem em Jerusalém. Ou seja, Jesus está dizendo:
vocês não conseguem fazer a missão, não conseguem realizar a tarefa na força humana, na estratégia humana, nos artifícios humanos. Vocês não conseguem realizar a missão com base no dinheiro. Vocês não conseguem realizar a missão com base na expertise intelectual. Vocês não conseguem realizar a missão na força do braço humano. Não. Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Fique no cenáculo até que você seja revestido de poder do Espírito Santo de Deus. Na oração, irmãos, a igreja experimenta revestimento de poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus para fazer a obra de Deus. Não é na estratégia, não é na força do estatuto, do regimento interno, não é na intelectualidade dos ministros, não é na intelectualidade do conselho, não é no número de membros, não importa o número, irmãos, são só 120 pessoas, cerca de 1 milhão de pessoas em Jerusalém no dia de Pentecoste. Mas o Espírito Santo de Deus é derramado sobre 120 pessoas, e 120 pessoas revolucionam Jerusalém, revolucionam o Império Romano, revolucionam a Ásia, a Europa, revolucionam o mundo, e nós estamos aqui como resultado do revestimento do poder do Espírito Santo sobre aquelas 120 pessoas. Na oração, experimentamos o revestimento do poder do Espírito Santo de Deus. Há uma relação direta entre ação, operação do Espírito Santo de Deus e oração. Há uma relação muito direta na Bíblia toda. O Espírito Santo está muito relacionado na sua operação com a oração. Todos os avivamentos que a igreja viveu ao longo de sua história, nós listamos cerca de 9 grandes avivamentos. Há outros avivamentos locais, circunstanciais, mas grandes avivamentos, 9 na história da igreja. Todos eles estão relacionados com oração, com despertamento para a oração, com busca intensa, com a igreja avivada, fortalecida, orando, e de repente Deus derrama mais do Espírito Santo sobre a igreja. Deus dá poder à igreja para fazer o que até aquele momento ela não tinha poder para fazer. Deus dá coragem à igreja para fazer aquilo que até aquele momento ela não tinha tido coragem de fazer. É assim na história da igreja, irmãos. Quando a oração é escassa, quando a oração é formalizada apenas, só a oração formal, você ora para agradecer o almoço, e é quase assim, aquela oração que você fala: Senhor, tenho fome, e vai comer. Se demorar um pouquinho mais, vai esfriar a comida. A oração é aquela do almoço, é aquela às vezes do dormir ou do acordar. A oração algumas vezes é só a oração do culto. A semana inteira, o dia que você orou, foi aqui no culto. Porque o dirigente chegou aqui e disse: ora agora. E tem crente que nem assim ora. A gente vê daqui. E o miserável, a miserável, nem aqui ora. A gente fala: ora agora com o seu irmão. A gente fica duro. O que é para fazer agora mesmo? Fica perdido, esquisito. Que trava é essa? Para a oração. Lembra, você não pode ser crente sem orar. E a oração é um meio de graça dado a nós por Deus, através do qual você experimenta a graça, você se alimenta da graça, você se enche de graça de Deus, você se enche do Espírito Santo, você se alimenta do Espírito Santo, você se fortalece, você se nutre espiritualmente, e quando você se nutre espiritualmente, revestido do poder do Espírito Santo, você enfrenta o diabo, você enfrenta a vida, você enfrenta a morte, você enfrenta a doença, você enfrenta a tribulação, você enfrenta a perseguição, você enfrenta os problemas, você enfrenta as angústias. Revestido do poder do Espírito Santo de Deus, você
enfrenta qualquer coisa que a vida levantar contra você, e você enfrenta bem, você enfrenta cheio do poder e de força, que você mesmo não tem, mas você percebe a força de Deus operando em você. Paulo diz, quanto ao mais, em Efésios 6,10, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Há muitos crentes fracassando na vida cristã, não conseguem se manter de pé, não conseguem enfrentar a perseguição, não conseguem lidar com a oposição, não conseguem lidar com a tribulação, não conseguem enfrentar os demônios, não conseguem lidar com o sofrimento, com a dor, porque lhes falta poder espiritual, e lhes falta poder espiritual por falta de oração. Na oração, o crente experimenta, a igreja experimenta revestimento do poder do Espírito Santo de Deus. É na oração, irmãos, que nós somos fortalecidos para enfrentar os dias maus, os momentos difíceis, as circunstâncias adversas. Em segundo lugar, na oração, a igreja experimenta o cumprimento das promessas. Olha só, na oração a igreja, ela alcança, ela vivencia, ela recebe revestimento do poder do Espírito Santo. Na oração, ela não somente recebe revestimento do poder, ela experimenta cumprimento de promessas. Jesus disse assim, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos. Até que a promessa se cumpra. Olha só, até que se cumpra a promessa. Essa é a ordem de Jesus a eles. Permaneçam, versículo 4 que lemos, esperem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim vocês ouviram. João batizou com água. João, Jesus dizia, purifica. João lava as pessoas com água. João batiza as pessoas derramando água sobre elas. Mas Jesus disse, eu vou purificar vocês, eu vou abençoar vocês, derramando não água sobre vocês, eu não lavarei vocês com água, eu batizarei vocês com o Espírito Santo. Ou seja, do jeito que o batizador derramava água, Jesus disse, eu derramarei o Espírito de forma abundante sobre vocês. Promessa de Deus. A promessa foi dada. Para que a promessa seja experimentada, Jesus disse, tem que orar. Fique em Jerusalém. Não saia correndo aí apavorado para pregar. Fique em Jerusalém e ore. Quando vocês forem revestidos do poder, saiam e preguem. E eles oram. Tem uma promessa. Por que eles ficam 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias? Alguém fala, gente, que oração, que reunião cumprida é essa? Vamos embora trabalhar. Eu tenho mais o que fazer na minha vida. Não vou ficar aqui não. Vou embora. Não. 8 dias de reunião de oração, 9 dias de reunião de oração, 10 dias de reunião de oração. Para que isso? Para que ficar orando de 7 da noite às 7 da manhã? Pastor xarope é esse? Essas ideias doidas? Não, meu irmão, não, minha irmã. Na oração nós experimentamos promessas de Deus. Promessas se cumprem enquanto nós estamos orando. Deus prometeu que atenderia às orações. Deus prometeu abençoar, Deus prometeu curar, Deus prometeu fortalecer, Deus prometeu consolar o coração triste, Deus prometeu encorajar, Deus prometeu ajudar o desvalido, Deus prometeu fortalecer o que está fraco, Deus fez promessas, inumeráveis promessas nas Escrituras. Você tem promessas e promessas e promessas nas Escrituras. E quando você ora a Deus, há uma relação muito direta entre oração e promessa. Oração e promessa também estão muito relacionadas, porque a oração é uma conversa com aquele que prometeu sobre o que ele prometeu. Ou seja, quando você ora, você tem o empenho de Deus em sua palavra que vai responder a oração. E se Deus responde a oração, vale a pena ou não vale a pena orar?
E se há uma resposta, se quando eu me coloco diante de Deus, há um céu que está aberto, há um trono que está receptível a nós, está receptivo a nós, se há um trono assim favorável a nós, o autor de Hebreus chama o trono de Deus de trono da graça. Você entende isso? Como é importante o trono do Rei do Universo. É um trono de poder, é uma bênção. Ele pode fazer o que ele quiser, mas não significa muito. Porque que ele pode fazer, até o fato de que ele vai fazer tem uma diferença. Ele pode fazer, mas não significa que ele vai. Mas quando a Bíblia diz que o trono do Rei do Universo, além de ser um trono de poder, é um trono de graça. Quando diz que é um trono de graça, diz que Ele fará. Diz que Ele te atenderá. Diz que Ele te receberá. Está dizendo que quando a igreja se prostra diante dele em oração e busca a face dele, e busca a presença dele, ele ouvirá dos céus, ele atenderá do seu alto e sublime trono, ele responderá da sua glória, do seu trono glorioso, poderoso. Quando você vai para aquele trono, que é trono de poder, mas também é trono de graça, significa que o poder daquele trono se movimentará na direção da tua vida, e se o poder daquele trono se movimenta na direção da tua vida, coisas grandiosas podem acontecer, não é? Coisas extraordinárias podem acontecer, coisas inimagináveis podem acontecer. Por isso Paulo chegou a afirmar: ora, aquele que é poderoso para fazer, vamos lá o texto, infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder do trono, que opera onde? Em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, ou seja, na igreja, a igreja se movendo na oração, a igreja caminhando na oração, a igreja perseverando na oração, a igreja buscando Deus em oração. Deus vem e cumpre suas promessas no meio da oração, em resposta a orações. Lembra de Ana e Simeão orando a Deus no templo de Jerusalém? Ana ficou viúva, e desde que ficou viúva se dedicou à oração, e com 84 anos ainda perseverava no templo orando, pedindo a Deus que cumprisse uma promessa. Deus havia prometido mandar o Messias, e Ana dia e noite orava no templo. Simeão, aquele ancião, dia e noite orava no templo, pedindo a Deus que cumprisse sua promessa, até que um dia Maria, José chegam com Jesus no colo no templo. Ana profetiza, dizendo as coisas que haveriam de acontecer com aquela criança. Quem é aquela criança? Ela fala para aqueles presentes ali quem era aquele menino. Simeão toma um menino nos braços e diz: Deus, eu posso morrer em paz. Os meus olhos viram a redenção de Israel. Os meus olhos viram a salvação, porque ele viu Jesus, não ouviu sermão, não viu milagre, não ouviu nada, só viu um bebê, mas creu, porque já esperava a promessa, e orando, viu o cumprimento da promessa. Meu irmão, minha irmã querida, Igreja Presbiteriana da Penha, em nome de Jesus, precisamos entender isso, que orando, que de joelhos, que numa noite de vigília de oração, que numa reunião de PG de oração, que numa reunião dos adolescentes orando, que numa reunião dos pais de oração, que numa reunião de oração do Ministério de Música da igreja, que na intercessão por missões nas segundas-feiras do GAM, que numa reunião dessas de oração, Deus se agradando de nós, olha do céu graciosamente e derrama suas promessas sobre a igreja, e não tem nada que pague isso. Essa é uma reunião extremamente importante. Deus olha do céu, libera as suas promessas, e elas se cumprem. Deus vendo você lá no seu quarto, de joelhos, às vezes em lágrimas, orando. Deus vendo sua família lá na tua casa orando. Deus olha para essa família, Deus olha para você, e como disse Jesus, o teu Pai que te vê, fará o quê? Te recompensará, ou seja, cumprirá as promessas. Terceiro e último,
Na oração a igreja recebe revestimento de poder do Espírito Santo. Na oração a igreja experimenta cumprimento de promessas. Na oração a igreja vivencia os milagres de Deus. Se Ele cumpre a promessa, milagres acontecem. Olha o que acontece aqui. 10 dias, orando, 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 orando. Gente querendo ir embora. Talvez gente reclamando, não sei. Acho que não tinha. Acho que o povo estava lá animado. Vamos orar, vamos orar. É aqueles irmãos que dão uma cochiladinha, mas dorme orando e acorda orando. Não sei se você já orou a noite inteira assim. Tinha uma zeladora na igreja que eu fui batizado, que ela orou uma vez a noite inteira. O problema foi, no dia seguinte, voltar a coluna dela para o lugar. Ela ajoelhou na cama e dormiu. Acordou no outro dia, a coluna travada. Coitado. Dona Zefinha. Não, é orar. Orando, acesos, animados, fervorosos. Orando. 9 dias. Oração. Oração. Talvez alguém saia, vai trabalhar, volta, passa em casa, janta, toma um banho, volta para a oração. E oração, e oração, e oração. 10 dias. O 10º dia começa sábado, 18 horas. 19 horas, 20 horas, meia-noite, 3 horas da madrugada, igreja orando. É o domingo, seria para eles de sábado para domingo, seria o nosso de domingo para segunda. Segunda é dia de guerra, gente. Segunda é dia de lei, é dia de trabalhar, mas o povo está lá. Sábado virou, terminou o sábado, começou o domingo, é o primeiro dia da semana, dia de trabalho. Mas meia-noite o povo orando, 3 horas da manhã o povo orando, 6 horas da manhã amanhecendo o dia, o povo orando, fervoroso, buscando a presença de Deus. 9 horas da manhã o povo orando. Tudo bem que era feriado, dia de Pentecostes, né? Vai ajudar você. Línguas, diz o texto, como de fogo. Um barulho como de vento. Guarda uma coisa, não teve fogo e nem vento. Desmistificando. Não teve fogo e nem teve vento. Teve línguas, teve um facho de luz, como se fosse fogo. Naquela época eles não conheciam outra luz que não fosse fogo. Toda luz eles diziam que era fogo. Quando Elias sobe no céu numa carruagem de fogo, não é uma carruagem de fogo, é uma carruagem iluminada. E também não é alienígenas do passado, né? Isso é bobagem, essa série. Alienígenas do passado. Elias subiu num disco voador. Não, não. É luz divina, resplandecendo. Um brilho da luz divina acende naquele lugar. O brilho de Deus, a luz de Deus resplandece naquele lugar. Eles olham e dizem, parece uma língua de fogo, mas não é. Parece. Línguas como de fogo. Um barulho como de vento. Não teve vento nenhum. Só um barulho parecido com um barulho de vento. E o Espírito Santo desceu sobre todas aquelas pessoas que estavam ali. E cada uma delas experimenta Deus de uma maneira que nunca tinham experimentado. E recebem de Deus uma capacidade que nunca tinham recebido. Eles começam a orar, cantando, alegres, estão orando, orando, e falando, e de repente começam a falar uma língua que nunca tinham aprendido. O sujeito nunca aprendeu bárbaro, mas ele começa a declarar as grandezas de Deus em bárbaro. Ele nunca havia aprendido a falar grego, mas ele começa a pronunciar no grego as grandezas de Deus. E ali naquele lugar havia pessoas de pelo menos 17 origens diferentes, com línguas. Havia pelo menos 17 idiomas diferentes falados. E eles começaram a orar, 120 pessoas, pessoas simples, mas orando, e as pessoas entendiam. E eles começavam a falar quem Deus era, e saíram pregando. E Deus quebra a barreira geográfica, a barreira cultural, a barreira transcultural é transposta agora, e o Evangelho, a missão transcultural, toma seu impulso. E gente de tantas origens diferentes, de tantas línguas diferentes, escutam o Evangelho na língua deles. Um milagre do derramamento do Espírito acontece naquele lugar.
E Pedro então, Pedro o tímido, Pedro o covarde, Pedro o que negou Jesus diante da criada, o Pedro que negou Jesus diante do povo ao redor da fogueira, agora Pedro se levanta, aquele Pedro que estava como um gatinho afugentado, se levanta como um leão cheio do Espírito Santo diante daquela multidão, e o povo olha e diz assim, alguns entendiam o bárbaro, mas não entendia grego. Então, quando ele olhava para o sujeito falando grego, ele disse, está bêbado. Achou esquisito, falou, esse povo está bêbado. E o povo fazendo aquele barulho, todo mundo orando ao mesmo tempo. Um numa língua, o outro na outra língua, o outro na outra língua, o outro na outra língua. Quem não entendia língua nenhuma, chegou ali e disse, tudo bêbado. 9 horas da manhã, esse povo já está na cachaça. Irmãos, Pedro se levanta e diz, não estão bêbados. O que vocês estão vendo é o cumprimento de uma promessa. Cumprimento de promessas, milagres. Milagres acontecendo. Esse povo está aqui orando, experimentando o cumprimento de promessas. E o que vocês estão vendo aqui é que eles estão vivendo um milagre. E eles estão falando de um jeito que não sabiam falar, fazendo algo que não sabiam fazer, pregando de um jeito que não sabiam pregar. E Pedro, que não sabia pregar, se levantou e pregou um sermão extraordinário diante daquela multidão reunida naquele lugar. E no final daquela pregação, Pedro não fez apelo. O povo, a plateia que fez apelo. Que quando Pedro encerrou o sermão, alguém vira e diz assim, e agora? O que nós fazemos? Tudo errado com a nossa religião, tudo errado com o nosso comportamento, as coisas erradas na nossa conduta moral, estamos errados na nossa conduta pessoal de vida, estamos errados na nossa teologia, estamos errados na nossa cultura, nas nossas crendices, e agora estamos cheios de pecados, e veio o Salvador que é Jesus, e nós o crucificamos, e agora o que fazemos? Pedro vira para eles e diz, arrependam-se dos pecados de vocês, sejam batizados como discípulos de Jesus, e vocês receberão também o dom da promessa. Pentecostalismo interpreta o dom como dom de línguas. Não é isso que Pedro está dizendo que eles receberiam. Eles receberiam o dom que é o Espírito Santo, que é a dádiva. O Espírito Santo é o dom, o Espírito Santo é a dádiva. O Espírito Santo é o carismata que Deus dá, ou seja, a palavra quer dizer o presente, a doação. Deus deu o Espírito Santo a toda categoria de pessoas. E Pedro está dizendo, se arrependam, sejam batizados, virem crentes, e vocês vão receber a mesma bênção. Isso significa, vocês receberão perdão do pecado de vocês receberão a vida eterna, a salvação, vocês serão ressuscitados no último dia, vocês serão habitados pelo Eterno. Ou seja, e aquele povo então recebe ali o desafio, aceita batizar. São batizadas cerca de 3.000 pessoas. Irmãos, é um milagre. Converter 3.000 pessoas de uma vez? Já imaginou o que é isso? Converter cerca de 3.000 pessoas de uma vez. E não é só levantou a mão no apelo, elas converteram. Elas foram batizadas, elas foram acrescentadas à igreja. Atos 2, 42 em diante diz como viviam os convertidos, perseverando na doutrina, na oração, nas orações, perseverando na comunhão, congregando, indo à igreja, reunindo, sem essa heresia de ser crente sozinho em casa, isso é bobagem. Eles estão congregando, reunindo, firmes, perseverantes na comunhão, no partir do pão, nas orações e na doutrina dos apóstolos. Isso é um milagre, gente. Converter 3.000 pessoas de uma vez é um milagre. Conheci 2 anos atrás um pastor lá do Iraque, norte do Iraque. Um pastor ministrando a um povo específico no norte do Iraque. Ele teve um convite para ir pregar num acampamento de refugiados curdos. Ele foi até lá pregar, naquele acampamento de refugiados. E ele disse que não queria ir lá porque ele não gostava muito dos curdos também, né? Quase ninguém lá gosta muito do curdo. Como ele evangeliza iraquiano, ele pensou, eu vou lá no meio dos curdos, iraquianos ficaram com raiva de mim. Mas aí insistiram, ele foi. E ele falou assim, vou fazer uma visita de 15 minutos. Foi. Chegou lá, 15 minutos, ele olhando para o relógio falou, vou embora.
e falou tchau, prazer em conhecer. Quando ele estava para sair, o líder do acampamento falou, mas você vai embora sem pregar para nós? Ele falou, não, mas não vim pregar, eu vim aqui só fazer uma visita e conhecer, eu já conheci, estou indo embora. O sujeito, não, prega o evangelho de vocês para nós. Todos eles eram muçulmanos. Ele falou, mas eu não vim aqui pregar. Ele falou, não, mas prega alguma coisa aí para nós. Ele então pegou um texto, pregou 10 minutos. Quando ele terminou o sermão, falou, agora eu vou embora. O sujeito falou, não, agora que começou a ficar bom, prega mais. Ele falou, também agora eu vou vingar. Pregou 1 hora para eles. Quando ele terminou o sermão, fechou a Bíblia, disse, fez uma oração, falou, vou embora. A turma falou, espera aí, tem mais. Falou, o quê? Você não vai fazer um desafio para quem quer virar cristão aqui nesse lugar? Ele falou, não, eu só preguei. Ele falou, não, pergunta quem quer virar cristão. Ele fez uma pergunta, mais de 1.200 muçulmanos naquela noite entregaram a vida a Cristo. Mais tarde ele descobriu que havia um grupo pequeno de cristãos naquele lugar, orando e orando e orando, para que Deus enviasse alguém para pregar o evangelho para aquele acampamento inteiro. E agora, quando você vai naquele acampamento, há metros e metros de distância, quando se aproxima, escuta aquele povo cantando hinos cristãos. Chega lá, eles não têm muito o que fazer, não tem trabalho, não tem nada, eles fazem culto. Quase que o dia inteiro, culto, um atrás do outro, todo dia, culto, oração. Porque Deus, irmãos, quando a igreja ousa orar, faz milagres. Irmãos, nós precisamos dos milagres de Deus. Nós precisamos dos milagres na cura da vida dos enfermos. Não precisamos que Deus escute as orações e cure os enfermos. Que Deus escute as orações e dá poder e força àqueles que não experimentarão a cura, mas se não vier a cura, que venham a capacidade de viver em paz, felizes e bem, mesmo a despeito da enfermidade, mas que Deus lhes dê o milagre de serem fortalecidos para viver o milagre de Deus, mesmo em meio à enfermidade. Que Deus manifeste a graça e os milagres dele na finança do nosso povo, lá no trabalho, lá na sua empresa, lá no trabalho onde você está, lá na tua gestão das finanças da tua casa. Nós precisamos orar e que Deus derrame seus milagres na vida financeira particular de cada um de vocês, em nome de Jesus. Nós precisamos orar que Deus derrame o milagre da restauração do casamento quebrado. Acabou o vinho, mas o Senhor Jesus transforma água em vinho até hoje, continua fazendo hoje, e que Ele transforme água em vinho na casa onde o vinho acabou. Que Deus reconcilie o coração do pai com o filho, do filho ao pai. Que Deus faça um milagre da harmonização das famílias em nome de Jesus. Precisamos orar e que Deus estenda a mão dEle e que Ele faça os milagres, abrindo a porta que está fechada. Aquela porta que você precisa cerrada, portas de bronze, de ferro, mas que Deus desça do céu, e como rasgou o véu do santuário de alto a baixo, Deus abra os portões, como Deus livrou Pedro que estava no cárcere, havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Deus desceu no cárcere, arrebentou as correntes, abriu a cela, abriu os portões daquela penitenciária, e livrou Pedro da morte, livrou Pedro da mão de Herodes. Que Deus desça do céu e conceda os grandes livramentos àqueles que estão aflitos, precisam do favor e socorro de Deus. Nós precisamos dos milagres de Deus na vida da igreja, de conversões. Que Deus venha e converta aquele marido, aquela esposa, aquele filho, aquele vizinho. Que Deus venha e que Deus converta lá no PG. Que Deus converta aqui nos PGs dos jovens e adolescentes. Que Deus converta ali no Penha Kids aquelas crianças. Que Deus, em nome de Jesus, converta no trabalho de sábado dos casais. Quando vierem aqui para uma palestra, um casal não crente, que seja tocado, compungido no coração e se renda a Cristo. Que centenas, que milhares convertam nesse lugar a Cristo. Isso é um milagre que só acontece quando Deus vem no lugar. E que Deus venha e que os milagres dele aconteçam aqui. Mas nós precisamos seguir firmes na oração para que os milagres de Deus venham. Venham. Precisamos de milagres nas finanças da igreja. Olha, um crente só é dizimista por milagre. Fala a verdade, é ou não é? Quem não entende dízimo, não tem como dar. Você fala, dá 10% do meu salário. Não tem lógica isso. Mas se você entender o evangelho da graça, se você entender o milagre divino, você verá que quando você honra Deus
com a tua renda, Ele enche o teu celeiro de alguma forma ou outra. O milagre vem porque você confia na promessa. Não é só entregar dízimo, entregue e ore para ver. Busque a Deus. Seja fiel, traga a sua oferta. Nós precisamos de milagres, irmãos. Para a vida financeira da igreja, tem tanta coisa para fazer. Você acha que tem dinheiro para fazer tudo isso? Tem. Está onde? Você sabe. Mas para sair de lá e chegar aqui, tem que ter um milagre, não é? E Deus faz o milagre de derramar lá na tua casa, lá na tua empresa. Deus é que sustenta a tua empresa, Deus é que sustenta você no teu trabalho, Deus é que te dá promoção, Deus é que te dá aumento, Deus é que aumenta o lucro da tua empresa, Deus é que te dá ideias, Deus é que te dá criatividade, Deus é quem abençoa, Deus é quem manda os clientes, Deus é quem abençoa com um fornecedor diferenciado, Deus é quem abre a porta e te dá um emprego, e que Deus faça milagre na tua casa e na casa dele, em nome de Jesus. Mas nós precisamos orar. E quando oramos, oramos pedindo os milagres de Deus. Senhor, nos ajude em nome de Jesus a entender o valor da oração. Senhor, nos ajude em nome de Jesus a entender e firmar na nossa vida a oração como valor. Você tem orado na sua vida? Qual é o valor que a reunião de oração tem na tua vida? Sabia que todo domingo, a partir de 8:30 da manhã, nosso diácono, o Elton, lidera uma reunião de oração aqui na sala atrás, pelo domingo da igreja. Tem um grupo de irmãos firmes lá, todo domingo estão lá. Tem um grupo de irmãos que não falta, chega 8:30, 8:40, 8:50, vai direto para a salinha de oração, orar, buscar a presença de Deus. Começou com o Castilho, lá atrás, da UPH. Continua com os irmãos homens da UPH. Liderada por um homem da UPH. Oração. Os PGs. Precisamos orar mais nos PGs. Sabia que tarde da esperança é uma tarde de oração, não é? Você precisa vir orar. Você precisa, na tua vida pessoal, orar mais. Fica em pé. Você tem orado na tua vida pessoal? Vamos terminar esse momento aqui. Eu queria que você agora, o pastor Michael mandou você orar com sua família. Eu queria que agora você orasse com alguém do seu lado, seja quem for que estiver. Se é família, família. Mas se não é, ora com quem está aí do seu lado agora. Pode ser 3 pessoas, pode ser 2. Mas ora a Deus, e eu quero que você peça ao Senhor essas 3 coisas. Quando nós oramos, nós experimentamos revestimento de poder do Espírito Santo. Que Deus nos revista do poder do Espírito Santo para fazer a obra dele aqui. Eles tinham lá uma tarefa, fazer discípulo de todas as nações. E a prova que ela conseguiu é que nós estamos aqui como frutos daquela igreja primitiva. Então ore a Deus pedindo revestimento de poder do Espírito Santo, pedindo dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito na vida da igreja, porque ela faz a obra no poder de Deus, não no poder humano. Ore a Deus agora nesse instante pedindo cumprimento de promessas. Deus prometeu, estaria conosco todos os dias. Deus prometeu que derramaria o Espírito Santo. Deus prometeu que abriria as portas. Deus prometeu que derrubaria as fortalezas do inferno. Deus prometeu que as portas do inferno não resistiriam. Deus prometeu milagres. Então ore a Deus pedindo milagre agora. Peça milagres a Deus na finança da sua família. Pede milagres na finança da igreja agora. Deus pode dobrar a receita dessa igreja. Então pede a Deus que Ele faça isso. Pede a Deus conversões. As conversões mais difíceis. Deus converta as pessoas mais duras, mais complicadas. Converte, Deus, os mais resistentes ao Evangelho. Que Deus converta em nome de Jesus. Deus nos dê a graça de ver 10, 20, 100, 200 conversões de uma vez, 1000 conversões de uma vez. É milagre. Que Deus faça milagre na vida da igreja. Ore ao Senhor agora como igreja. Peça, invoque o derramar do Espírito, invoque o impulsionar de Deus na vida da igreja. Oh Deus.